cantar louvores ao Senhor. A palavra do Senhor diz que quando a gente se reúne, uns têm louvores, outros, tem uma palavra, outros têm um testemunho, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, E nós estamos felizes porque nós estamos aqui nessa noite bendizendo a esse Senhor. E até que Ele venha, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar buscando, nós não podemos descansar. Não podemos parar e cochear em dois pensamentos, porque aqui não é o nosso descanso. Afinal de contas, nós estamos lutando por uma eternidade, a nossa salvação. E vale a pena a gente se gastar e se desgastar pelo reino, pelo Senhor, porque Ele tem preparado para nós morada, e nós temos que conhecer essas moradas, amém? Vocês não estão curiosos para conhecer as moradas? Deve ser coisa mais linda, O que os olhos não viram, Tudo aquilo que a gente imagina, não é nada disso, é coisa bem melhor, Então nós temos que estar preparados para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós podemos conhecer essas moradas que estão preparadas para nós. Aleluia. Essa noite eu quero trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações, uma palavra que falou fortemente ao meu coração, E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, O bom pastor e as suas ovelhas. E nós sabemos que a ovelha também tem que beber água, tem que matar a sua sede. E as ovelhas do Senhor estão com sede nessa noite? Amém. Então, nessa noite, nós vamos matar a nossa sede da palavra de Deus, a nossa sede do Senhor. E assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração, eu creio que Ele vai falar ao seu. Amém? Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós estamos nessa noite reunidos como igreja, com as portas abertas, podendo livremente falar, Senhor, do teu amor. Hoje falaremos, Senhor, sobre o Salmo 23, onde Davi escreve que o Senhor é o bom pastor. Se revela a nós, bom pastor, nessa noite. Eu não sei, Senhor, como estão as tuas ovelhas, mas o Senhor conhece, Senhor, Pai, a minha vida, o Senhor conhece a vida de cada um aqui nessa noite. Que a tua palavra, ela venha como flecha. Não importa se ela vai nos ferir, porque o Senhor faz a ferida, mas depois o Senhor cura. Não importa, Senhor, se ela vai nos exortar, porque o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Deus, eu não sei como vai vir a palavra nessa noite para nós, ovelhas do Senhor, mas que nós possamos receber com bom grado e com alegria no nosso coração, e que nós possamos atentar à tua voz como um bom pastor nessa noite, e correr para os teus braços, e colocar, Senhor Pai, a nossa vida em ordem, diante da tua presença. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, que eu desapareça e que o Senhor apareça nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Então vamos ler o Salmo 23. É um salmo que faz parte da nossa vida como cristão, porque ele diz que nós temos um bom pastor. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte, para fazer uma coisa mais dinâmica, todo mundo participar, nós vamos ler todos juntos, Então primeiro vamos fazer assim, vamos ler os homens, o segundo versículo as mulheres, e no final nós lemos todos juntos, unidos. Então vamos lá, primeiro os homens. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Aleluia. O Senhor é o meu pastor,
de nada terei falta. Algumas versões falam, nada me faltará. O título desse salmo na Bíblia está assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Davi ele escreveu esse salmo declarando a sua felicidade de ter o Senhor como pastor da sua vida. E ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque Davi ele foi um pastor de ovelhas. E eu fiquei analisando e pesquisando algumas coisas sobre cuidar de ovelhas. E eu falei, meu Deus, como dá trabalho cuidar de uma ovelha? Como uma ovelha dá trabalho para o seu pastor? Eu falei, o que ele ganha em troca de cuidar tão bem de uma ovelha? Eu falei, só pode ser por amor. Só pode ser por amor. E Davi ele escreve esse salmo falando que o Senhor ele é o seu pastor e que de nada ele teria falta e que ele era feliz em ter o Senhor como o seu pastor. Ele declara nesse salmo o seu relacionamento com Deus. Ele começa a reparar na sua vida, no seu relacionamento com Deus e ele faz essa comparação, poxa, o Senhor, Ele tem cuidado de mim. Assim como eu dava a minha vida pelas ovelhas, assim como eu lutava com lobos pelas minhas ovelhas, assim como eu era incansável para estar do lado das minhas ovelhas, o Senhor tem sido assim para comigo. É esse relacionamento que eu vejo do meu Pai. Ele é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Talvez as pessoas possam achar assim que não é o pastor delas, não importa. Mas ele é o meu pastor. Eu reconheço a voz do meu pastor. Ele é o meu pastor, não importa o que os outros digam. Ele é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa de um pastor ou você já tem um pastor? E se você precisa de um pastor nessa noite, eu quero te dizer que Deus, Jesus, Ele é o bom pastor. Agora, se você já tem o bom pastor na sua vida, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você conhece o Salmo 23 que fala do bom pastor? Ou você conhece o bom pastor do Salmo 23? Existe uma diferença muito grande. Porque conhecer o Salmo 23, tudo que ele fala a respeito de um bom pastor para com as suas ovelhas, é lindo. Mas conhecer o bom pastor do Salmo 23 é ter um relacionamento profundo, intenso e marcante na sua vida. Davi ele não se esqueceu de quando ele cuidou das ovelhas, porque aquilo marcou na sua vida. E a mesma coisa quando a gente tem esse relacionamento com Deus, de ovelha, bom pastor, daquele que cuida, que protege, isso marca na vida da gente. Por mais que a gente queira deixar, sabe aquele hino que fala, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? Quando a gente prova, fica marcado, a gente não consegue esquecer. A gente pode até se enfiar no meio de lobos, mas você vai ser sempre uma ovelha. Não importa onde você estiver, você vai ser sempre uma ovelha. E uma ovelha precisa de um bom pastor. Então nessa noite eu quero dizer para você, o bom pastor, ele está aqui nessa noite, ele quer se revelar a nós. Às vezes nós paramos de ouvir a voz do nosso bom pastor para ouvir tantas vozes. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para o nosso bom pastor. Nós estamos perdendo a maior oportunidade da vida, que é de conhecer o bom pastor do Salmo 23. Às vezes a gente pensa, porque a gente está dentro da igreja, às vezes há 1 ano, 2 anos, 30 anos, não sei, a gente pensa, eu conheço Deus. Eu conheço o bom pastor. Ele é bom para mim, Ele é fiel a toda hora, Ele age, ninguém impede. A gente se acostuma a viver os nossos dias de uma forma tão monótona e não procura se aprofundar e querer mais de Deus. Mas nessa noite o bom pastor, ele fala conosco nessa noite que Ele quer nos guiar
por caminhos corretos, por caminhos certos. Nessa noite, não tape os seus ouvidos. Não deixe de ouvir a voz do bom pastor. Quem sabe o bom pastor quer te dar um livramento nessa noite. Quem sabe o bom pastor vai salvar a tua alma nessa noite. Eu não sei o que o bom pastor quer fazer para nós como ovelhas, mas ele está aqui nessa noite como um bom pastor. Aleluia. E eu estava ouvindo um estudo sobre o pastor e as suas ovelhas. E o estudo que eu li, que eu ouvi, ele falava sobre o pastor. O cuidado do pastor. Como é o cuidado do pastor no Oriente Médio. E é um cuidado muito exaustivo. É um trabalho muito exaustivo. E ali o Salmo ele começa dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ovelha que é a ovelha, ela se apega tanto ao seu pastor, que ela tem dificuldades de ficar longe dele. Ela não consegue ficar longe do seu pastor. E no deserto, no Oriente Médio, para que a ovelha ela não sinta essa saudade, essa falta, esse problema numa hora de uma despedida ou numa ausência do seu pastor, eles sempre estão em dois. Geralmente é um adulto e uma criança que cuidam das ovelhas, que são pastores das ovelhas. Porque pode acontecer do pastor um dia, se ausentar, aí fica o outro pastor, mas as ovelhas conhecem aquele de lá. E elas não vão ter problema nenhum de ficar com aquele pastor até que o outro volte. E quando acontece do pastor falecer, ou ir embora, ou de acontecer alguma coisa com o pastor, elas sentem tanta saudade, as ovelhas do seu pastor, que elas são capazes de ficar deprimidas e até morrer. Então existe uma necessidade de ter um relacionamento do bom pastor com a sua ovelha, mas também existe essa necessidade de cuidar para que não falte o bom pastor, que não falte um pastor para as ovelhas, porque senão elas morrem. Porque tem pessoas morrendo porque não entenderam ainda que o que elas estão sentindo, sabe esse vazio, sabe essa coisa que você não consegue explicar, é a falta de um pastor. E isso vai doer, vai aumentar. Porque a ovelha precisa de um pastor. Não consegue viver sem um pastor. Aleluia. E as ovelhas, elas são muito bem cuidadas pelo seu pastor. Para elas repousarem à noite, elas ficam num aprisco. E o aprisco é como se fosse um quadrado, um cercadinho, mas ele tem uma entradinha por onde elas entram. E só tem um lugar de entrar, um lugar de sair, que é por essa entradinha, E as ovelhas ficam todas ali, dentro do aprisco, protegidas, mas não tem porta. São colocadas pedras, em volta, uma pedra em cima da outra, até levantar numa altura boa, e quando não tem mais pedras para pôr, o bom pastor ele coloca galhos de árvore com espinhos para que possa proteger as ovelhas. E quem é a porta do aprisco? Quem que vai cuidar para que não entre nada, já que não tem porta? Sabe o que o pastor faz? Ele deita na entrada, na porta do aprisco. E ele dorme ali, cuidando das suas ovelhas. Por isso que Jesus fala, lá em João, no capítulo 10, no versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aleluia. No versículo 7 diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade digo que eu sou
à porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aleluia. No versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que também convém agregar a estas. E estas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Então, o bom pastor, nosso Senhor, Ele cuida de nós enquanto nós descansamos. Acontece que as ovelhas, elas precisam sair para se alimentar. Então, o bom pastor levanta cedinho, ele conta suas ovelhas, mais de uma vez, para saber quantas tem, e ele sai em busca de pastagens, em busca de pastos verdejantes. Acontece que entre o aprisco e o lugar aonde ele tem que chegar, que tenha água, que tenha pasto para suas ovelhas, ele tem que andar mais ou menos de 3 a 4 quilômetros. Então ele faz todo esse percurso levando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, protegendo as suas ovelhas, para que elas possam se alimentar. E o bom pastor conduz essas ovelhas a pastos verdejantes. E quando a gente pensa em pastos verdejantes, nós pensamos realmente no lugar, onde tem, uma plantação verde, com um monte de comida para as ovelhas, mas lá no Oriente Médio não é assim. Quando chega nos pastos verdejantes, é um pouquinho de vegetação aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho lá. Um dia tem água aqui, outro dia não tem mais, então o pastor tem que andar um pouquinho mais para chegar em outro lugar que tenha água. Mas ele faz isso com amor. Não importa o quanto ele tenha que andar, não importa o esforço que ele tenha que fazer, mas ele procura alimento para as suas ovelhas. E o interessante é que quando o pastor ele acha água para as suas ovelhas, tem que ser uma água tranquila, porque a ovelha é medrosa. Se ela escutar barulho de água, se ela escutar qualquer barulho, ela não bebe água. E quantas vezes a gente é medroso? Tem gente que tem medo de Deus. Não, porque Deus vai me castigar. O que será que Deus vai fazer comigo? Meu Deus, eu pequei agora. Tem medo de correr atrás dos sonhos. Tem medo de tanta coisa. Tem medo de profetizar bênçãos na sua vida. Senhor, revela, Senhor, nessa noite, qual é o medo, Senhor, que tem atrapalhado a vida dos teus filhos, Jesus. Senhor, Tu és o bom pastor. Mas nessa noite, o bom pastor, ele cuida de você nessa área também. E sabe o que o bom pastor faz? Quando a ovelha está com medo e não quer beber a água, ele pega a água, coloca numa vasilha ou até mesmo na sua mão e leva até a boca da ovelha e faz a ovelha beber água. E ali ele acaricia a ovelha, deixa ela bem tranquilinha e fala: bebe. Pode beber, eu estou aqui com você. Eu estou cuidando de você. Você não vai ficar com sede. Quantas vezes o Senhor está aqui num culto, bebe. Eu não sei qual é o teu medo, não sei o que você veio trazendo nessa noite, mas o Senhor está aqui, bebe. Eu tenho água para você, não tenha medo. Você não vai sair daqui com sede. Eu te dou água. Eu te trouxe a pastos verdejantes. Eu te trouxe a águas tranquilas, não tenha medo. Bebe. Bebe. Bebe nessa noite da água que o Senhor te dá. Deixa esse medo de lado, deixa essa incapacidade de lado e bebe a água que o Senhor te dá nessa noite.
O Senhor tem te acompanhado na sua caminhada e Ele nunca vai te despedir vazio. O Senhor tem estado ao teu lado e Ele nunca vai deixar você com fome ou com sede. Só fica com fome ou com sede se você quiser. Todos os dias a palavra de Deus tem sido pregada. Todos os dias, tanto na igreja, como através das redes sociais, Instagram, seja lá onde for. O Senhor tem propagado, tem falado conosco. Tem colocado a água na nossa cara e falado, bebe. Mas e o medo? Ah, Senhor, eu não quero. Eu acho que eu aguento mais um pouco. Tem gente que está morrendo de sede. Tem gente que está morrendo de fome. Mas porque está com medo, está deixando de aproveitar aquilo que o bom pastor está oferecendo. Medo. Que nessa noite o medo possa cair por terra das nossas vidas. Aleluia. E o interessante é que às vezes a água que ele consegue achar não é uma água limpa. Às vezes é uma água suja. Mas para provar que ele está junto com as suas ovelhas em qualquer momento, ele bebe da mesma água. Sabe quando Jesus disse, eu estarei contigo todos os dias? Ele realmente está em qualquer situação. Você passa pela prova, eu passo com você. Você passa pela vitória, eu estou passando com você. Você está chorando, eu estou chorando com você. Você está sorrindo, eu estou sorrindo com você. Não importa o que aconteça, eu estou com você. Vai beber água suja? Vou beber com você. Não importa o que aconteça, eu estou com você. Eu participo da tua vida. Eu participo de tudo. Aleluia. E depois chega a hora das ovelhas voltarem para o aprisco. Depois que elas estão alimentadas. Depois que elas estão saciadas da sua sede. Chega a hora delas voltarem para o aprisco. E às vezes elas passam pelo vale da sombra da morte. E esse vale ele existe. E ele está entre Jerusalém e Jericó. Ele existe até hoje. E é um lugar de difícil acesso realmente. E para as ovelhas passarem por ali, elas não conseguem andar uma do ladinho da outra. Elas têm que andar uma atrás da outra e seguindo o seu pastor. Então o que o pastor faz? Ele fala, né? O pastor lá do Oriente Médio fala na sua língua. E as ovelhas começam a formar uma fileirinha assim. Uma atrás da outra. E começam a seguir o seu pastor. E ele vai falando, vai falando, vai falando. De repente está vindo um outro rebanho de lá. As ovelhas não se misturam, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Não, o meu pastor está aqui. Está passando esse outro aqui. Eu vou atrás desse aqui. Vão existir, muitas das vezes, falsos pastores que vão querer nos tirar do caminho do Senhor. Mas a verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aleluia. E a ovelha não sabe andar sozinha, não. A ovelha, ela tem que estar em rebanho. Por isso, quando você estiver precisando de ajuda, ou você estiver enfrentando qualquer problema, ou talvez você se ache autossuficiente, a ovelha não vive sozinha. Uma precisa da outra. E todas precisam de um pastor. Aleluia. E andando pelo vale da sombra, da morte, andando por lugares perigosos, muitas das vezes vêm os lobos, né? Que estão ali escondidos e querem devorar as ovelhas. Ou muitas das vezes a ovelha se machuca por ser um lugar tão perigoso. Ou muitas das vezes até elas caem em algum lugar que fica de difícil acesso para o pastor pegá-las. Mas o pastor, ele anda com um instrumento, que é o seu cajado. E ali no Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse cajado, ele serve tanto para disciplinar, quanto para proteger, quanto para salvar. Pode vir um lobo, ele vai usar o seu cajado e vai defender suas ovelhas. Ou a ovelha pode estar querendo sair do caminho, do eixo, né? O que ele vai fazer? Ó, não sai. Tem que ficar aqui. Está querendo desobedecer por quê, ovelha teimosa?
Não é para você sair do rebanho, volta para cá. Então ele corrige as suas ovelhas. E ele também salva as suas ovelhas. Quantas vezes a ovelha caiu e ele vai com o seu cajado, né? Tem aquela ponta arredondada e ergue, tira a ovelha de onde ela está. Mas ele não deixa a ovelha para trás. Ele não deixa nem porque ela foi indisciplinada. Ele não deixa nem porque talvez ela possa ter sido ferida por um predador. E ele não deixa nem também porque ela caiu. Então eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor não vai te deixar de nenhuma forma. Como um bom pastor, se precisar te corrigir, Ele vai te corrigir. Mas Ele vai continuar te amando da mesma forma. Se precisar te proteger, Ele vai te proteger. Ele vai enfrentar o que for por você. Mas Ele vai fazer você continuar ali, no rebanho, seguindo junto com Ele. E se você cair, se você precisar de salvação, Senhor, eu pequei. Senhor, eu ando tão, Senhor Jesus, fraco na fé. E agora o que eu faço? O Senhor vai lá e vai te salvar. Não importa o que o pastor tenha que te fazer, mas Ele não vai desistir nem da minha vida, nem da sua vida. Ele quer que você continue a caminhada com Ele. Aleluia. E aí chega o momento que eles estão chegando no aprisco novamente para descansar. Aí a gente pensa, nossa, o pastor agora vai tirar um cochilo, né? Vai colocar as ovelhas lá no aprisco, vai deitar na porta do aprisco, e as ovelhas vão ficar bem de boa. Não, ainda não acabou o serviço. Ele conta novamente as ovelhas para ver se nenhuma se perdeu. As ovelhas entram no aprisco, e ele derrama ainda óleo sobre as suas cabeças. Na Bíblia, o óleo, ele servia como um sinal de boas-vindas para quando havia um convidado na casa de alguém. No tempo, né, da Bíblia, não era costumeiro as pessoas tomarem banho todos os dias. Então, quando alguém era convidado para ir na residência de alguém, como um sinal de boas-vindas e de felicidade da pessoa estar ali, eles ungiam com perfume, com óleo perfumado, né, para dizer, seja bem-vindo. Então, o bom pastor recebe as suas ovelhas, seja bem-vindo ao rebanho. Amanhã começa tudo de novo, mas não tem problema, seja bem-vindo. E tem alguns estudos que dizem que o óleo ele também serve para proteger as ovelhas de mosca, de parasitas ou qualquer inseto que queira sentar na cabeça das ovelhas e possa fazer com que elas venham a morrer. Mas o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Aleluia. Nesse estudo que eu ouvi, o pastor lhe contou uma história real de um grupo de turistas que foi para Israel. E quando eles estavam lá em Israel, passeando por uma determinada região, começou a passar um pastor com as suas ovelhas. E o pessoal, nossa, um pastor com as suas ovelhas, nossa, que legal, né? Vamos conhecer como é e tal. E eles queriam descer, né? Do ônibus que eles estavam para poder tirar foto, né, para ver lá as ovelhas de perto, o pastor de perto e tal. E de repente, enquanto eles estavam conversando sobre isso, o pastor ele pegou a sua vara e quebrou a perna de uma ovelha. Para quê? Os turistas ficaram indignados. Como assim? Olha lá o que ele fez, ele quebrou a perna da ovelha. Ah, não, aqui não tem sociedade protetora dos animais? Não, não pode um negócio desse. Onde se viu machucar? O que ela fez, tadinha? Ela estava ali no meio deles. O que essa ovelha fez para ele machucar essa ovelha dessa forma? Aí o guia, ele viu todo aquele alvoroço e falou, peraí, gente, eu vou lá conversar, daí eu venho falar com vocês. Aí ele foi conversar com o pastor, que estava cuidando daquelas ovelhas, que quebrou a perna da ovelha, e ele voltou para conversar com eles. E ele falou o seguinte... Gente, ele é o pastor da ovelha. Só que ele me contou que essa ovelha é uma ovelha muito teimosa. É uma ovelha que já fugiu, ficou 2 semanas perdidas. É uma ovelha que já foi quase picada por cobra. É uma ovelha que está sempre aprontando. E ele já não sabia mais o que fazer, então ele teve que quebrar a perna da ovelha.
Aí ele falou assim, eu amo tanto ela, dói mais em mim, porque ela não entende, porque ela sabe que eu tenho cuidado dela. Ela deve ter pensado, meu Deus, mas é o bom pastor, ele está me machucando, para que isso? Ele sempre cuidou bem de mim, agora ele vai me machucar. Mas doeu mais em mim do que fazer nela. Só que se ela não puder andar, estiver mancando, ela não vai conseguir fugir, e eu vou conseguir ter ela perto de mim. Então eu quebrei a perna dela, para ficar como lição e para que ela não fuja mais. Porque eu quero ter ela perto de mim. E o interessante é que o pastor está voltando para o aprisco. Então as ovelhas têm que caminhar. Só que como que aquela ovelha vai caminhar com a perna quebrada? E ele enfaixou a perninha da ovelha, ele pegou no colo e trouxe ela o resto do trajeto, carregando no colo. Ele machucou a ovelha para mostrar que por amor não queria que ela se perdesse. As pessoas falavam, leva para o matadouro, né? Só está gastando dinheiro, é veterinário, essa ovelha só apronta. Não, eu amo essa ovelha, pior que eu amo essa ovelha, não consigo me desfazer dessa ovelha. Eu vou ter que dar um jeito, mas ela vai ficar comigo. Sabe, às vezes a gente não entende, a gente pensa que Deus está nos machucando, que Deus está nos ferindo. Ah, mas Deus fala que Ele é um Deus tão bom, que Ele é um Deus tão carinhoso. Por quê? Deus, Ele cura. Por que eu estou doente? A gente faz tanto questionamento para o bom pastor. Mas a gente não entende que muitas das vezes dói nele, mas tem coisa que Ele permite para nos ensinar. Tem coisa que Ele permite porque Ele não quer que a gente fique longe dEle. Então que nessa noite nós possamos entender que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E que se Ele é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. E só sai da presença desse pastor se você quiser. Porque Ele jamais vai deixar você sair. Nem pelos pecados, nem pelas mentiras, nem muitas das vezes pela falta de fé que nós temos. De maneira nenhuma ou por motivo nenhum, o bom pastor vai querer que você se distancie dele. Mas só se você quiser. Agora, se você quiser, você tem que estar disposto a viver as consequências de ficar longe do bom pastor. Aleluia. De nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que nessa noite você possa entender que quando se diz de nada terei falta, não quer dizer que nós vamos ter tudo o que quisermos, mas quer dizer que todas as nossas necessidades serão supridas pelo nosso bom pastor. E também quer dizer que nós aceitamos não desejar mais do que aquilo que o nosso pastor nos dá. Amém? Eu quero convidar o Gustavo para nós cantarmos uma canção. Quer dizer, ele vai tocar, eu vou tentar cantar. E eu quero que você ouça a voz do teu pastor nessa noite. Não ouça a minha voz, porque eu não sei dar direção para ninguém. Mas ouça a voz do teu pastor nessa noite. Eu não vou convidar você para vir à frente. Se você sentir a vontade de vir, você vem. Não vou pedir para você se colocar em pé. Se você sentir a vontade, você se coloca. Eu só quero pedir para você que você ouça a voz do seu pastor. Apenas isso. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio
quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Talvez essa noite você precise de um pastor. Aleluia, eu não posso deixar de perguntar para você nessa noite se você quer seguir a voz do seu pastor. Aleluia, Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Você pode fazer essa oração nessa noite. Aleluia. Ouça a voz do teu pastor. Teu pastor vai falar com você todos os dias. Nunca deixe de ouvir a voz do teu pastor. Se você quiser cantar comigo essa canção, quero convidar você a cantar. Vamos nos colocar em pé. Depois eu estarei encerrando. Aleluia.
O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém.